Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach, nosso Salvador. Estarei falando nesse vídeo sobre o caminho de Yahushua, o caminho a qual estou anunciando as boas novas de salvação. Não somente eu, como outros companheiros estamos anunciando com força, com alegria, o caminho de Yahushua, que é totalmente diferente do cristianismo. O caminho de Yahushua. A identificação da comunidade dos discípulos do Messias. Nos 3 primeiros séculos, qual era o nome de identificação do povo do Messias? Como era chamada a comunidade dos crentes? Como era chamada a comunidade dos primeiros séculos? Era chamado de caminho. Disse-lhe Yahushua, eu sou o caminho. Yahu-Hanan, capítulo 14, versículo 6. O caminho de Yahushua é o caminho anunciado pelos primeiros discípulos. E pediu-lhe cartas. Shaul, quando ele não era convertido ao caminho, Shaul pediu cartas a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 2. Em Atos 19, versículo 9, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Atos 19, 23, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Atos capítulo 22, versículo 4. Pode observar que a comunidade dos crentes era chamado de caminho. E este caminho era perseguido pelos algozes romanos. O caminho, hoje chamado caminho de Yahushua, porque o Salvador é Yahushua. É a melhor identificação da comunidade, é chamar caminho de Yahushua, como nos primeiros séculos. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Yahweh de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito, na lei e nos profetas. Atos capítulo 24, versículo 14. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho. Por que o caminho de Yahushua era proibido no Império Romano? Qual o motivo? Por que eles odiavam o caminho de Yahushua? Por que perseguiam os irmãos do caminho de Yahushua? Simples, meus irmãos, simples, que é totalmente diferente de hoje, né? Hoje a religião oficial chama-se cristianismo. E o caminho não é religião. Yahushua não veio trazer religião, Yahushua não veio pregar religião, Yahushua veio buscar o seu povo. Yahushua vem anunciar o evangelho de boas novas de salvação ao povo perdido, aos hebreus, que estão espalhados hoje nas Américas, sua maior parte. E o caminho de Yahushua é um estilo de vida, não é uma religião, é um estilo de vida. É um povo que deve ser separado para o Criador. Por que o caminho de Yahushua era proibido no Império Romano? Porque o caminho de Yahushua não apoiava política. O caminho de Yahushua não aceitava adoração aos deuses romanos e culto aos imperadores. Contudo, o caminho de Yahushua foi considerado inimiga do Estado romano. O caminho de Yahushua foi considerado pernicioso e maléfico. Simples. Simples. Porque o caminho de Yahushua
tem um sistema, digamos assim, de doutrina que é no padrão do ensinamento de Yahushua. O caminho de Yahushua não se apoiou na política, não deu apoio à política, não adorava deuses e nem adorava aos imperadores. Por isso foi considerado inimigo do Estado. Era um caminho pernicioso e maléfico. Alguns dos algozes do povo do caminho, alguns imperadores romanos. Só vou citar alguns, porque no estudo do Apocalipse, no seminário que eu estarei fazendo e trazendo os vídeos do seminário de Apocalipse, estarei abordando sobre esses imperadores. Então, alguns imperadores: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Maximiano, Décio, Valeriano, Adriano, Antonino Pio, Sétimo Severo, Diocleciano, Galério. Com a chegada do imperador Constantino ao poder, a partir do ano 313 depois do Messias, culminou com a destruição do caminho de Yahushua. Com Constantino, ele unificou as religiões. O caminho de Yahushua não era religião, continuou sendo perseguido por Constantino, porque a partir daí, alguns anos mais adiante, vai dar início ao cristianismo romano. Então, meus amigos, esse é o nosso primeiro vídeo da série que nós vamos fazer sobre o livro de Apocalipse. Mas antes eu precisei ensinar, desculpe o erro, precisei ensinar sobre o caminho de Yahushua. Esse é o caminho que eu sigo, este é o caminho que eu estou ensinando, e este é o caminho que foi revelado para nós nesses últimos dias, o povo dos últimos dias. Que Yahuwah abençoe vocês grandemente nessa terra. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.